Olá, hoje é a nossa aula 25 de História. Continuamos no capítulo 7 com o tema Herança dos Indígenas, Portugueses e Africanos. Hoje falaremos sobre a cultura indígena no nosso cotidiano, saiba mais e as atividades. Iniciando com a cultura indígena no nosso cotidiano. No início deste capítulo, estudamos que usar redes para dormir ou descansar é hábito que herdamos dos indígenas do passado. Outros hábitos indígenas incorporados no cotidiano brasileiro são, por exemplo, comer beiju de mandioca e tomar banho todos os dias. Então, vimos que além do hábito de dormir em redes, que vimos no início do capítulo, na aula passada, também adquirimos outros hábitos. E aqui tem alguns deles, que é comer beiju, mandioca, que é a tapioca que a gente conhece, e tomar banho todos os dias. Aqui ao lado nós temos a imagem de um indígena dormindo na rede e da sua família. Essa é uma família de índios Puri, né? E aqui vemos que um deles está dormindo em rede. Só que além dos nossos hábitos, a nossa língua também foi influenciada pelo vocabulário indígena. Então agora vamos ver um pouquinho sobre esse vocabulário. Você percebeu que o nome de muitas cidades tem origem indígena? Curitiba, Itajaí, Itapuã e Igaraçu são alguns exemplos. Embora a língua portuguesa seja a nossa língua oficial, a língua tupi foi falada por muito tempo pelos habitantes do Brasil no passado. Muitas palavras que conhecemos são de origem tupi. Conheça algumas delas nessa ilustração. Então aqui temos paçoca, tamandaré, jururu, bagé, arara, perereca, tatu, tucano, bacuri, jabuti, maracanã e sabiá. Então aqui temos algumas palavras, né, do vocabulário indígena. E vimos aqui que a nossa língua também foi influenciada pela língua indígena, a língua tupi. Aqui, ó, como os primeiros povos indígenas que os europeus encontraram ao chegarem ao litoral brasileiro falavam tupi, esses europeus aprenderam a língua e incorporaram muitas palavras ao idioma português. Somente mais tarde os portugueses conheceram povos indígenas que falavam outras línguas. Atualmente há mais de 150 línguas indígenas conhecidas no Brasil. Então vocês viram que a língua que influenciou o nosso idioma foi a língua tupi, porque foi a língua que os povos indígenas que eles encontraram no litoral falavam. Então, por isso que a nossa língua portuguesa foi influenciada pela língua tupi. E no início, os brasileiros falavam, né, essa língua ali, os povos brasileiros falavam essa língua tupi também. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre as terras indígenas em Saiba Mais. A maioria dos grupos indígenas vive em terras indígenas. Essas terras são fundamentais para a sobrevivência da língua, dos costumes e das tradições indígenas. No entanto, apesar de existirem leis para proteger as terras e o modo de vida, de viver dos indígenas, os direitos desses grupos são constantemente ameaçados. Existem garimpeiros, donos de madeireiras e fazendeiros que invadem os territórios e desmatam terras para explorar minerais, madeira ou ainda utilizá-las na agricultura e na pecuária. A construção de hidrelétricas e de outros empreendimentos nessas regiões também causam problemas ambientais que impactam no modo de vida dos indígenas. Na atualidade, muitos grupos indígenas lutam pela demarcação das terras onde eles vivem. Aqui vocês viram que demarcação está sublinhado. Vamos ver o que significa demarcação? Demarcação é a definição de limites, de fronteiras. Então, vocês viram aqui nessa parte que mesmo os indígenas tendo os seus direitos, né, garantidos, eles ainda sofrem com invasões de garimpeiros, de fazendeiros que querem utilizar o território indígena para plantação, para exploração de madeira, né? Então, eles lutam pela demarcação
né, que é a definição do limite de fronteira das terras deles. Porque se tiver delimitado, fica mais difícil da pessoa invadir as terras dele para plantar ou para pecuária ou para retirar as madeiras, né? Então, eles lutam para que as terras indígenas sejam demarcadas. É como se tivesse uma delimitação e quando a pessoa sabe que ali é uma terra indígena, ela não vai invadir. Apesar que nem sempre isso acontece, mesmo sendo delimitada muitas vezes, né, por ser um extenso pedaço de terra, muitas vezes os fazendeiros e alguns mineradores invadem, né, ou também os donos das madeireiras para retirarem as árvores, né, as madeiras das árvores. Outro fato também que impacta bastante a vida dos indígenas é a construção de hidrelétricas, porque, como vimos, elas causam problemas ambientais. E tudo isso impacta no modo de vida dos indígenas, né? Principalmente aqueles que dependem do local onde eles moram, né? Da fauna, da flora, do local onde eles moram. E nós sabemos que a construção de hidrelétricas altera essa fauna e essa flora desse local. Aqui nós temos a imagem de indígenas Munduruku, né? Eles fazem uma manifestação pela demarcação da terra Sauê Maibu, no Pará. Então aqui vocês podem ver, né, que eles estão fazendo uma manifestação para que a terra deles seja protegida. Aí aqui embaixo nós vemos aqui uma área, né, desmatada aqui no meio. E aqui está escrito que é a extração ilegal de madeira na terra indígena dos Axaninca, no Acre. Então, não é só no estado brasileiro que os povos indígenas sofrem invasões nos seus territórios. Vocês viram que aqui essa manifestação reivindicando a demarcação é no estado do Pará. E aqui nós vemos a extração ilegal, né, de madeira na terra indígena dos Axanincan, no Acre. Então, é um problema que é recorrente em vários lugares, né, do país, em vários estados, que acontecem em terras indígenas. Essa foi a nossa aula. As atividades que vocês farão será a atividade Eu Faço Parte da História, que é uma pesquisa sobre os índios, né? Você vai ler lá, vai ser uma pesquisa sobre os índios do local que você mora, segue as questões certinho e faz a pesquisa para respondê-la. E depois o Aprender é Divertido, que é um material de apoio, também utilizado, tem o vocabulário, né, tupi e algumas imagens, e vocês vão brincar com esse material de apoio. Essa foi a nossa aula de hoje. Tenha um bom dia e Deus te abençoe.